vamos iniciar nossa reunião do Evolua Conecta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da Evolua Conecta, nossa comunidade de network e aprendizado. E se você ainda não faz parte deste ambiente transformador, corre lá no Instagram, @evoluaconecta, e acesse o link na bio para entrar na comunidade. Hoje temos a honra de receber a especialista Aline Poças, que vai compartilhar com a gente como aumentar a produtividade através da ciclicidade feminina. Tenho certeza que vai ser um conteúdo incrível. Muito obrigada, Ione, por estar aqui hoje, né? E quero dar boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É realmente muita alegria estar aqui com vocês hoje, pela primeira vez, fazendo a minha apresentação, o meu pitch e também um pouquinho sobre o meu conhecimento e meu trabalho. O propósito desse encontro hoje é justamente trazer um pouquinho de clareza de como a ciclicidade feminina pode ser uma ferramenta poderosa para otimizar a rotina, reduzir a ansiedade, a exaustão, aumentando a produtividade de forma mais leve e alinhada à nossa natureza feminina. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Poça, mentora e pesquisadora de autoconhecimento feminino, produtividade cíclica, e também o meu trabalho é apoiar mulheres a entender melhor os ciclos que influenciam a nossa energia, as nossas emoções e até a nossa forma de organizar a nossa rotina e o nosso trabalho. Hoje, então, eu quero compartilhar com vocês não só conceitos, mas também algumas práticas relevantes que vocês podem realmente aplicar no seu dia a dia a partir de hoje. E, claro, meninos, para vocês também conhecerem um pouquinho sobre todo este processo que acontece com nós, mulheres. Eu vou compartilhar agora a tela com vocês com alguns detalhes da apresentação que eu fiz para vocês, tá? Eu já comecei falando e já tinha até esquecido da apresentação. Vamos lá. Tudo certo? Tá todo mundo enxergando, né? Tá ok aí, Ione? Tá tudo ok. Tá, né? Ok, então, hoje eu trouxe para vocês como otimizar a nossa rotina através da ciclicidade feminina. E com isso, eu quero que vocês tenham em mente bem aberta, tá, meninas? Por quê? Porque a gente vai entrar num assunto que muitas mulheres nunca conheceram. Nunca. Estou falando com muita, mas com muita certeza, tá? Deixa eu só ver aqui. Pronto, agora sim. Eu sou a Aline, então, eu trabalho com mulheres que em algum momento se desconectaram de si e agora estão prontas para se reconstruir por meio do empreendedorismo digital. E eu conduzo essa reconstrução com base na autoconfiança, integrando a rotina cíclica, intuição e estratégia. Eu sou especialista em marketing estratégico digital e também sou pós-graduanda em neurociência, comunicação e desenvolvimento pessoal, para que transformem a sua vivência em um negócio com valor e propósito. Não apenas aquela coisa de alinhar da sua essência, mas que tenha realmente um propósito dentro desse trabalho. E a raiz do meu trabalho é: reconstrua a sua base, resgate sua força e estruture o seu negócio com propósito. Então, hoje, a gente vai começar falando sobre o autoconhecimento. Mas, antes, eu gosto de fazer um aviso importante, tá, gente? Principalmente porque tem homens e mulheres aqui hoje. É importante reforçar que o que nós vamos conversar hoje não é um discurso feminista e nem uma pauta de gênero. O que eu trago aqui para vocês hoje é ciência alinhada ao estudo sobre o feminino, baseada no entendimento de como o corpo da mulher funciona de forma cíclica e como isso impacta diretamente na nossa energia, nossas emoções e a nossa produtividade, que é completamente diferente do homem, que ele utiliza um sistema linear. E existem formas e pensamentos diferentes. Ou seja, não se trata de ideologia, mas de conhecimento prático e aplicável, que qualquer pessoa pode usar para melhorar a sua rotina, seus relacionamentos e até a sua forma de trabalhar. Ok? Vamos partir, então, para o autoconhecimento. A importância de se conhecer. O autoconhecimento ele vai além de
saber quem você é. Ele é uma reconexão com a nossa natureza cíclica, com o seu corpo, sentimentos e até com a sua intuição. E em seguidinha vocês vão entender o porquê dessa diferença e o porquê que a gente também fala muito sobre como a mulher é mais intuitiva do que o homem. Não significa que o homem não seja, é apenas uma questão de diferenças que existem nos corpos e no organismo entre o homem e a mulher. Tá? O autoconhecimento é uma jornada contínua, ela não é simplesmente um instalar de dedos e você começa a se conhecer, mas é um processo contínuo e tu inicia e vai até o fim. Não existe ponto final. Tá? Trata-se de um mergulho profundo na sua própria essência, permitindo que se observe com clareza os pensamentos, emoções, comportamentos que moldam a nossa realidade. E esse processo é crucial para identificar e transformar padrões limitantes, superar traumas e ressignificar crenças que muitas vezes nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. E para a mulher, o porquê isso é tão importante? Porque a mulher ela foi conduzida durante muito tempo a se masculinizar para que ela fosse aceita no mercado de trabalho e também para que ela pudesse ser ouvida. Se vocês forem estudar o feminino muito tempo atrás, a mulher ela não servia nem como testemunha, porque a voz dela, o que ela assistia, não era condizente com aquele momento. Ela não podia atuar dessa forma. Então a mulher nunca teve voz. E hoje ainda se perdura isso na nossa história. Está entre o nosso DNA essa questão de não ser ouvida. E por isso a mulher ela trouxe muito esses padrões limitantes até hoje para ela poder atuar no mercado de trabalho. E por isso que ela tem tantas dificuldades e tantas traumas envolvendo a sua fala, os seus gestos, ser respeitada no mercado, por isso existe tanta competição, e hoje ela, principalmente, ela se masculiniza muito justamente para ser aceita, tá? E por que tudo isso importa? Porque a mulher, ela é muito fácil para ela cair nessa armadilha de trabalhar de forma linear. E ela trabalhando deste formato, ela não se identifica. E é aí que ela começa a ter problemas de saúde. A mulher, ela não condiz com essa realidade de forma linear. Biologicamente falando, ela não consegue trabalhar dessa forma, porque ela é, sim, de fato, ela pensa em ciclos e o corpo dela reage em ciclos. Tá? E a mulher que não compreende isso, ela acaba tendo muita exaustão, ela se acha sempre incapaz, ineficiente, sempre está devendo alguma coisa, ela começa a se sentir confusa, começa com aquelas questões existenciais. Já a mulher que ela se reconecta com seus ritmos naturais, ela já consegue otimizar a sua produtividade com mais leveza. Ela reduz esses sintomas de TPM, que eu não gosto muito de trabalhar a palavra TPM, porque TPM, na verdade, é uma síndrome. Ela não existe para todas as mulheres. Na verdade, o correto é que raras mulheres deveriam ter TPM. O fato dela estar desconectada com a sua própria essência e com os seus ciclos, e o uso de anticoncepcional, obviamente, e outros contraceptivos, é que ela acaba se perdendo, ela utiliza químicos no organismo, e isso faz com que ela pare de sentir, de fato, os seus ciclos, tá? Por exemplo, quando nós tomamos anticoncepcional, nós deixamos de ovular. A mulher, ela acaba menstruando, porém, este sangue, de fato, não é menstruação efetiva, tá? Porque ela está tomando esse anticoncepcional. Enfim, isso é uma questão mais biológica, que eu vou deixar um pouquinho de lado, para não entrar nesses detalhes. Mas fazendo essas escolhas de trabalhar de forma do seu ritmo, né, do seu ciclo, ela consegue fazer escolhas com mais consciência e presença, porque ela começa a sentir o seu organismo. Ela consegue cultivar mais a sua autoestima e o seu autorrespeito. Agora, então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da diferença entre o cérebro masculino e o cérebro feminino, para vocês entenderem o porquê dessa diferença. Aqui vocês conseguem entender que os hemisférios direito e esquerdo, eles têm
funções diferentes, tá? Por exemplo, o hemisfério esquerdo, ele é mais analítico, habilidades numéricas, lógica, razão, ordenação sequencial, é mais objetivo, tem o processamento linear. Já no hemisfério direito, nós temos mais a criatividade, intuição, imaginação, dom artístico, emocional, aleatoriedade, linguagem não verbal, subjetividade. E existe um momento do nosso ciclo que os nossos dois hemisférios estão em equilíbrio, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas eu vou dizer para vocês, são praticamente 2 dias do ciclo que a mulher ela consegue ter esse equilíbrio e ela consegue analisar fatos e dados de forma muito mais racional. Então, por exemplo, é neste momento que, quando você precisa tomar uma decisão muito radical na sua vida, que se você estiver neste período específico do seu ciclo, você vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva e que você não vai, entre aspas, né, se arrepender, tá? É bem interessante essa parte. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença, então, do homem e da mulher. Aqui, o homem, ele tem o tamanho do cérebro, o volume maior que o da mulher, tá? Mas isso é uma questão de tamanho, tá? Não, isso não significa capacidade, tá? É só questão de tamanho, estrutural mesmo, tá? Já o homem possui menor massa cinzenta, já a mulher possui a massa cinzenta maior e menor massa branca. Já o homem, ele possui menor conectividade com os hemisférios, já a mulher, ao contrário, ela possui maior conectividade. Os homens são mais analíticos, as mulheres mais intuitivas, mais criativas. Isso faz parte do ciclo dela. Os homens possuem um circuito mais ligado à tomada de decisões, as mulheres mais à reflexão. E o homem, ele tem um comportamento de processamento linear. Já a mulher, ela tem um comportamento de processamento em ciclos. Por exemplo, o homem, quando ele pensa e ele precisa tomar uma decisão, ele pensa racionalmente de uma forma assim, 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 ponto. A mulher não. A mulher, ela precisa entender o porquê que isso está acontecendo para que ela possa saber se isso vai fazer alguma diferença, porque daí ela vai ter que analisar efetivamente, e isso vai fazendo um ciclo, até que ela compreenda que aquilo faz sentido para ela. Se não fizer sentido, ela não faz. Vocês entendem a diferença? É completamente diferente. Então, hoje, no mercado de trabalho, quando a gente enxerga muitas mulheres trabalhando de forma muito racional, muito de forma linear, ela tem tendência a ser mais agressiva, ela tem uma tendência, de fato, de ter uma fala mais enérgica. Então, tudo isso caracteriza que a sua energia masculina está predominante. Não significa que ela se tornou masculinizada. Ela, na verdade, ela está com a energia masculina mais predominante. E essa energia, ela trabalha muito a questão de movimento, atividade, ação. E a mulher, de fato, por ela ter uma energia mais introspectiva, intuitiva, mais de acolhimento, então ela acaba gerando certos conflitos. Significa que ela tem que só trabalhar com um tipo de energia? Não. Nem o homem trabalha somente com um tipo de energia, ele também tem o lado feminino, né? Tem a energia feminina, todos nós temos os 2 tipos de energia. Só que através da ciclicidade feminina, nós aprendemos a trabalhar com as 2 energias em equilíbrio, ou melhor, tentamos trazer esse equilíbrio para que essa energia possa nos dar mais equilíbrio durante o dia e fazer as nossas atividades do dia a dia. Então, aqui, vamos entrar já diretamente na ciclicidade feminina, que eu acho interessante a gente retomar um pouquinho uma parte inicial. Por quê? Porque a mulher, ela realmente ela tem fases, tá? E muitas mulheres, elas desconhecem até os nomes dessas fases. Por quê? Porque isso não era parte da nossa vida. A gente nunca foi atrás para saber disso, né? O que aconteceu foi que nós passamos da nossa infância para a puberdade, da puberdade, adulto, e depois de adulto, ficamos velhos e na menopausa. É isso que acontece com a mulher, de forma racional. Só que de forma fisiológica, não é isso que acontece. E é por isso que ela tem tantos ciclos, por isso que ela reage de formas diferentes, tá? Então, assim, muitas mulheres, elas de fato não conhecem.
Então, aqui eu vou mostrar para vocês esse gráfico, somente para vocês verem quantas fases existem no período da mulher, tá? E quando nós entramos na fase menstrual, que a gente chama de menarca, o que acontece em 99% das vezes? A mulher, ela inicia a menstruação e a mãe já leva numa ginecologista para inibir a menstruação, tomar um químico, né? Tomar anticoncepcional, usar algum tipo de contraceptivo. E o que acontece? Isso acaba abafando nessa menina mulher que está aí recém iniciando a sua vida feminina, ela começa a se encolher. E o que é uma, um anticoncepcional, né? Um contraceptivo? É progesterona. Tu acaba tendo um excesso de progesterona. E o que é progesterona, né? O que é esse hormônio? É o hormônio que mais te traz a energia masculina. Então, olha só quanto tempo nós estamos violando o nosso organismo, violando o nosso corpo, por causa, é claro, de uma evolução que nós estamos passando, né? E a mulher, para ela se sentir com liberdade, para ela se sentir aceita pela sociedade, para ela se sentir pertencente a esse movimento de mercado de trabalho, ela simplesmente aderiu a uma pílula que faz e traz um grande efeito negativo para o seu próprio corpo. Mas, né, isso é em nome da evolução, enfim. Temos pontos positivos e pontos negativos, tá? Então, considerem. Aqui eu vou só retomar com vocês como é o nosso ciclo menstrual, tá? O nosso ciclo, ele pode ser dividido em dois, se a gente for falar de forma biológica, que é só a fase menstrual e a fase folicular. Só que dentro das duas fases, nós de fato dividimos em 4 fases, que seriam 4 ciclos, tá? Que é a fase menstrual, a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. A fase lútea, que é vulgarmente chamada de TPM, tá? Então, o correto seria a fase lútea. O que ocorre, tá? Geralmente, quando a gente inicia uma rotina cíclica, quando a gente inicia essa introdução desse conceito de rotina cíclica, nós sempre iniciamos a mensuração, o controle através da fase menstrual. Porque tu sempre começa, iniciou a menstruação, tu começa por ali o rastreio desse ciclo, tá? E a partir disso que a gente começa a monitorar. Quando a mulher, ela tem o uso do anticoncepcional, a gente precisa fazer um trabalho um pouquinho mais intenso para que ela possa perceber e sentir tudo que tem durante esse período. Tá? Já a mulher que não toma anticoncepcional, é mais fácil ela sentir as emoções, sentir a carga hormonal e também ela sentir quando ela está ovulando. Não é raro, tá? Mulheres sentirem dor quando está ovulando. Não sei se vocês já sabem sobre isso, não sei se alguma mulher já passou por isso. Qualquer coisa vocês vão colocando no chat, tá, gente? Porque senão eu vou falando. Então, aqui, o que acontece? São esses 4 ciclos principais, tá? E a mulher, ela tem 4 hormônios que influenciam efetivamente. Não é só esses 4, tá? Nós homens também, temos vários hormônios, mas esses 4 hormônios principais são os que mais influenciam na nossa vida. Por quê? Principalmente o estrogênio e a progesterona. O que ocorre? Nós trabalhamos, por exemplo, fase lútea e menstrual. É quando nós temos uma queda da progesterona e um aumento do estrogênio. E quando nós estamos na fase folicular e ovulatória, nós temos um aumento da progesterona, e aí é quando a gente tem a maior carga de energia para que a gente possa trabalhar. Por isso que quando a gente está na fase lútea, na fase menstrual, nós começamos a ter um declínio de energia, a gente fica mais recolhida, a gente sente mais dor, a gente fica mais sensível, é por causa desses hormônios, tá? Vou ficar por aí só para a gente não entrar muito nos detalhes que não tem necessidade.
Então, a ciclicidade feminina é muito mais do que um processo fisiológico, é um guia de autoconhecimento para a mulher. Além disso, ela também trabalha a questão da saúde e bem-estar, e o respeito desse ciclo traz inúmeros benefícios para nós. É um conceito que engloba tanto o ciclo menstrual quanto as diferentes fases da vida da mulher, como a puberdade, idade fértil, climatério, menopausa. E essas fases, elas representam mudanças significativas na saúde, no comportamento e da identidade da mulher. Aqui eu também gosto de falar sobre a transição menopausal, tá? Por quê? Quando eu mostrei para vocês, deixa eu voltar aqui rapidinho, aqui, ali vocês vão enxergar ali, ó, transição menopáusica, tá? O que ocorre? Geralmente a mulher, a partir dos 35 anos, ela já entra na perimenopausa, tá? O que seria isso? Seria essa transição menopáusica, tá? Ela não entra na menopausa, mas como ela começa a ter queda nos hormônios, tipo assim, ela chegou até os 35, até o topo, tá super bem. Cabelo cheio, unha forte, né? Aquela coisa. Pele brilhando. A partir dos 35, começa o declínio de produção de hormônios. A menopausa em si, ela pode ocorrer de forma precoce, às vezes devido à questão genética, ou então porque teve que tirar o útero, alguma coisa assim nesse sentido, e ela pode ocorrer geralmente a partir dos 45, 48, 50 anos, tá? Tudo vai depender do organismo desta mulher e do estilo de vida que ela teve, porque quando a gente fala em estilo de vida, eu estou falando também e principalmente questão alimentar e atividade física, porque isso influencia, tá, meninas? Realmente. Não tem o que fazer. Tá? Então, assim, quando a gente fala de transição menopausal, considera a partir dos 35 anos até efetivamente tu entrar na menopausa. A mesma coisa que perimenopausa, tá? Só que eu procuro não usar muito a perimenopausa, o nome, o termo, porque eu sei que assusta, tá? As mulheres, elas se assustam, então eu utilizo mais a transição. Aqui, então, ok. Quais são os benefícios, né, para a gente trabalhar a questão da rotina cíclica? Nós reduzimos o estresse, o burnout, respeitamos nossos limites e, principalmente, nós conhecemos essa transição de hormônios que existe no nosso corpo e que nos afetam consideravelmente. Aumento de produtividade por alocar tarefas ideais a cada fase, melhora do bem-estar e saúde mental, especialmente no climatério, porque quando você entra no climatério, você ainda está menstruando. Só que você começa a ter menstruações escassas ou falhas. E isso é justamente a queda da progesterona. E também a queda do estrogênio. Só que quando a gente para de menstruar, a mulher só menstrua porque ela ovula, tá? Então, quando ela para de menstruar, ela para de produzir progesterona. Então, pensem comigo, meninas. Se você está entrando no climatério, entrando na menopausa, a progesterona é o que traz energia, foco, ação, atividade, força para a mulher. Se tu entra na menopausa e tu já não produz progesterona, o que acontece? Tá caindo, Cláudia, tá caindo a progesterona, ainda não terminou. O que acontece, tá? Muitos médicos, infelizmente, eles não tratam a mulher devido a sintomas, somente após a ocorrência efetiva da menopausa. O que seria a efetiva menopausa, tá? 1 ano sem menstruar. Só que estudos já nos capacitam, já nos permitem, e a tomada, a decisão junto com médicos profissionais que também consideram isso efetivo para nós, já nós fazermos tratamento preventivo para nos prepararmos para a menopausa. E isso traz inúmeros benefícios e resultados positivos para a mulher assim que ela entra na menopausa. Ela não tem tanta influência negativa por causa da queda dos hormônios. Então, se você não está fazendo nenhum tipo de tratamento que seja com bioidêntico ou com, enfim, o químico
igual, você pode falar com o seu médico, negocia com ele, conversa com ele, veja quais são os melhores resultados para ti, para que você tenha, principalmente, né, futuramente, até chegar na menopausa, tu vai ver que os resultados são muito mais efetivos e tu não vai sentir tanto, tá? Tantos efeitos desse período do climatério, que são aqueles efeitos tradicionais, né? O calorão, esquecimento, palavras que tu não esquece, redução da massa, sabe? Toda vez que eu falho, eu me lembro daquele coisinha da internet, sabe? Carregando. É assim que a gente fica quando a gente acaba tendo esse período do climatério, né? Que tem essas falhas, nuvem mental, né? Que a gente chama, se eu não me engano. E é isso que acontece com a mulher. O homem não acontece isso. Por mais que ele entre na andropausa, ele não sofre tanto com essas diferenças de queda de hormônio, porque ele tem um hormônio que ajuda ele. Tá? Ele também produz progesterona e também produz estrogênio, só que não tanto quanto nós, tá? A progesterona até mais. Só que é completamente diferente o organismo masculino do organismo feminino, tá? A mulher sofre mais com isso. Então, aqui, o que eu quero trazer para vocês, e já iniciando, tá? Vocês com relação aos nossos ciclos. Quando nós aprendemos a honrar os nossos ritmos do nosso corpo, você começa a entender que o nosso ciclo é um poderoso momento para planejamento, energia, para novos projetos, autocuidado e renovação. Porque cada fase que você for passar agora, e tu sempre vai considerar uma semana para cada ciclo, tá? O ciclo menstrual, o ciclo folicular, o ciclo ovulatório. Por exemplo, a fase ovulatória, ela ocorre de 12 a 24 horas. É somente isso que acontece na mulher. O período que ela pode ficar grávida é nesse período, de 12 a 24 horas. Só que o que acontece? O óvulo, ele está em processo de descer para o útero, tá? Tipo assim, não foi fecundado. O que então vai acontecer? Tu vai descartar esse óvulo. Então, esse caminho que percorre até descer e ser descartado pela menstruação é o período de uma semana, tá? Então, por isso que a gente sempre considera a fase menstrual uma semana, a fase folicular uma semana, ovulatório uma semana e a fase lútea uma semana, tá? Já na fase menstrual, o que acontece? Baixa energia, tanto física quanto mental. Fase folicular, energia em ascensão, ideal para planejar, pesquisar e socializar. Fase ovulatória, confiança e capacidade de comunicação ao máximo. Você precisa dar uma aula, precisa fazer uma live, é nesse período que tu vai fazer. Entendeu? É assim. Fase lútea é a energia que está já caindo, maior sensibilidade e necessidade de ficar mais quieta. O que tu vai fazer nesse período? Vai tentar trabalhar de uma forma mais administrativa. Todo aquele processo que tu precisa ficar fazendo mais análises, mais quieta, mais na sua, é nesse período que tu vai trabalhar. Cada corpo é único, tá, meninas? E por isso é tão importante o autoconhecimento, e por isso que a gente iniciou essa aula hoje falando sobre autoconhecimento. Porque quanto mais você aprender a sentir o que está acontecendo no seu corpo, mais fácil vai ser para você identificar o período que tu tá. Se você não faz, por exemplo, uma tabelinha, se você não faz rastreio, se vocês não utilizam anticoncepcional e está toda perdida, ou se você já está na fase do climatério ou já na menopausa, tem como fazer esse rastreio, tá? Só que você precisa aprender a se reconectar com o teu sentir. Por isso é tão importante o autoconhecimento. E também, é claro, que a gente utiliza as fases da Lua para nos auxiliar. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E por que que as fases da Lua, elas foram alinhadas com esse conhecimento? Não existe um estudo científico reforçando isso, aprovando isso, dizendo sim que isso tem tudo a ver. Não, mas Hipócrates, que é o médico grego, né, o médico da medicina, o pai da medicina, ele que fez uma referência à ciclagem feminina e às fases da Lua, tá? Então, por quê?
porque a fase menstrual da mulher, o ciclo, ele tem em torno de 28 dias, e a fase da lua tem em torno de 29,5 dias, tá? Então, a gente só fez esse ajuste aí de 28 para que a gente possa trabalhar sempre de uma semana para cada ciclo, tá? Para cada etapa do ciclo. Então, assim, quando você está na menopausa, nós procuramos sempre trabalhar de forma em conjunto, o teu sentir e a fase da lua. Se você está na fase fértil, o que é fase fértil? É você menstruando ainda, você utiliza o rastreio. O que é o rastreio? É vulgo tabelinha, tá? Se tu utiliza anticoncepcional, eu gosto de utilizar a tabelinha junto com o teu sentir através do resultado do teu anticoncepcional, tá? Porque tu tem aquele momento de menstruação, tá? Então, assim, nessa fase, que é a lua nova, e é chamada também do nosso inverno interior, e o arquétipo utilizado nessa fase é anciã. E eu vou falar um pouquinho da questão do arquétipo, não com o sentido de você se identificar assim, eu sou essa, eu sou aquela, eu me sinto assim. Na verdade, o arquétipo feminino aqui, e eu sempre explico para as meninas, né? Eu chamo todo mundo de meninas, tá? Então, aguentem. Os arquétipos, na verdade, eles só fazem uma identificação do seu sentir e facilitar você identificar o que você está sentindo com o momento atual daquela fase. Tá? Então, assim, são só características. Você está sentindo isso? É característico da fase anciã. Digamos que você está na menopausa e você nunca soube sobre rotina cíclica, você nunca ouviu falar sobre ciclicidade feminina. Nós vamos começar a trabalhar com as fases da lua, porque você já está na menopausa. Nós vamos começar a rastrear os teus sentir para que a gente possa alinhar tudo isso e através da característica dos arquétipos é que tu vai começar a perceber, isso aqui faz parte, isso aqui tá, então tá, isso aqui tá efetivamente, eu estou nesta fase da anciã, entendeu? Na fase folicular, lua crescente, primavera interior e a fase da donzela. Por quê? Porque é a fase que você está mais disponível, mais comunicativa, né? Então, por isso a fase da donzela. Você fica atento às novas oportunidades, energia e expansão. Fase da ovulação, lua cheia, tem tudo a ver. É o nosso verão interior, porque nós estamos... O que acontece no verão, gente? Roupas leves, sorridente, né? Não é assim? É. E aí, o que acontece? O arquétipo é a mãe. Por quê? Porque essa fase é a fase da nutrição, criatividade, fertilidade, tu mostra-se para o mundo. Na fase lútea, que é a fase mais introspectiva, tem tudo a ver, lua minguante. É aquele momento que tu começa a se recolher. É o nosso outono interior. E o arquétipo é a feiticeira. Por quê? Porque, na verdade, ela vai utilizar todo o seu conhecimento para este momento de quietude, de recolhimento, de repouso, de introspecção. Esse é o momento da mulher, principalmente, impor limites e respeitar o seu momento de recolhimento, tá? Sabe aquele momento assim, agora eu vou falar com os homens, tá? Quando a mulher entra na menopausa, sabe qual é a primeira característica efetiva que aparece nela? Ela começa a se priorizar. Identifica isso. A mulher, ela começou a se priorizar, se colocar em primeiro lugar, é a fase que ela começa a identificar que ela tem que respeitar o ciclo dela, ela tem que se impor os limites. Vocês podem perceber. Começa a identificar isso. Depois vocês me contam, tá? Pode ser em off, não tem problema. Aqui, essa tabelinha que eu trouxe para vocês, meninas, para vocês identificarem que cada fase, além de tudo, ela traz, além de características emocionais, ela tem tarefas que são recomendadas para cada fase, mas também tem alimentação sugerida. Por que sugerida? Porque vai depender do seu lifestyle, né? Tem que também identificar as suas restrições alimentares. Então, cada corpo é único. Você precisa analisar o que faz ou não faz sentido para ti.
tá? Então, por exemplo, na fase menstrual, é aquele momento de introspecção e cansaço. Você realmente fica com o corpo mais pesado, tem retenção de líquidos, então você precisa trabalhar a questão de alimentos ricos em ferro, sopa, chá e chá anti-inflamatório, ou sucos, né? E as tarefas recomendadas são revisão, descanso, planejamento mais leve. Mas é nessa fase. Lembra que eu falei para vocês lá da questão do equilíbrio do hemisfério sul? É, né? Enfim, dos dois hemisférios do cérebro, esquerdo e direito, é isso. Lembra que eu falei para vocês que existia 2 dias no mês que a mulher tinha o equilíbrio disso? É nessa fase menstrual. O que acontece? No período pré-menstrual, que é o lúteo, tu começa a ter aquela fase do condor. Dói tudo, dói cabeça, dói costas, dói perna, dói coxa, né? Dói tudo. Tu menstruou, 2 dias depois, parece que fizeram assim, ó, tirar a dor. Não é isso? Depois desses 2 dias, são os 2 dias. Meninos, vocês querem ter uma DR com a mulher? É nesse dia, nesses 2 dias, tá? Vai ser 2 dias depois que ela menstruou. Nesses 2 dias pós-menstruação é que a mulher entra em equilíbrio e ela consegue analisar de forma mais racional qualquer situação, necessidade que ela precisa tomar decisão. É nesse momento. Anotaram? Depois me diga se deu certo. Na fase folicular, que é a questão de energia, foco, o que acontece aqui, tá, gente? Principalmente as meninas. Acontece da gente estar super energizada em fazer as coisas, e aí o que a gente começa? Pega o nosso planner e começa a colocar 1000 coisas para fazer. Muito cuidado. Toma alerta. Por quê? É só uma semana que tu tá com essa fase maluquete aí, cheia de energia. É uma semaninha só. Tu não tem o mês inteiro. Então, cuida, porque quando chegar no final dessa semana, desse ciclo folicular, que tu tá cheio de foco, cheio de energia, a tua energia vai começar a diminuir. E aí o que acontece? Quando tu perceber, tu colocou um prazo lá adiante, vamos considerar, tá? Tu colocou que tu vai fazer uma apresentação, um pitch de vendas, num evento mega estratosférico, e aquela data do evento caiu na tua fase lútea. Tá ferrada. Tu não tem energia para isso. Não tem energia para fazer. E aí, o que tu vai fazer? Aí, tu injeta um monte de coisa no corpo, né? O que tu vai fazer? Tu toma energético, tu toma um troço para te dar mais energia, e aí tu acaba violando o teu corpo. Então, é isso que é legal de vocês administrarem, tá? É vocês entenderem, viu? É entenderem que vocês têm um ciclo e respeita esse ciclo. Se tu tá com essa fase de energia, é nessa fase que tu vai fazer as coisas. Na fase ovulatória, ali, ó, início do berçário e organização, alimentos mais leves, ricos em fibras e vegetais. Na fase ovulatória, que tu tá mais sociável, tu tá... Até os homens acham as mulheres mais bonitas nesse período, tá? Quando vocês verem uma mulher assim, que a mulher tá brilhante, pode ter certeza, ela está na fase ovulatória, porque é exatamente isso que acontece. O cabelo fica brilhante, a pele fica brilhante, é o corpo da mulher reagindo ao hormônio e ao ciclo dela. É aquele momento. Por quê? Porque ela está se preparando para uma possível gravidez. É isso que acontece. Ai, que ótimo, Ricardo. Isso aí. Muito bem, parabéns. Tem que cuidar mesmo. Nesse período, é o que tu vai fazer, reuniões, apresentações, tu vai trabalhar a questão da comunicação, se tu tem que fazer uma live, tem que fazer uma aula, é nesse período que tu vai fazer. E aí tu vai comer, a alimentação sugerida, né? Proteínas magras, ômega 3, alimentos anti-inflamatórios também. Então, esse período é o mais gostoso, tá? Só que ele não dura para sempre também. Acaba que, próximo do final do ciclo, você já começa, assim, essa fase é importante vocês estarem muito atentas, porque vai ter momento de você estar ainda cheia de energia e sociabilidade na semana inteira. A mulher que já está no climatério e a mulher que já está no climatério ou na transição menopausal, ela, neste período, o que pode acontecer, tá? Ela pode ficar sociável, ela pode ficar comunicativa somente 2 a 3 dias.
Por quê? Porque o nível de estrogênio dela já começou a baixar, aliás, tá? Então, ela começa a perceber que este ciclo começa a reduzir. Então, quem está no climatério, quem está nessa transição menopausal, é bom cuidar isso também. E aí, o que tu vai fazer para manter esse período mais longo? É através da sua alimentação e atividade física. Mulheres, atividade física, importantíssimo, tá? Não é só caminhar, tá? Principalmente músculo, tem que ter músculo. A mulher precisa, principalmente, né? Coluna, aquela coisa. Outra coisa, tá? Eu não comentei antes e eu acabei esquecendo, mas eu vou fazer um adendo aqui. Para vocês entenderem que o corpo da mulher, ele só foi começar a ser estudado como um organismo diferente do masculino a partir de 1996. É muito recente. É muito recente que esses estudos estão começando a dar ênfase para o que ocorre no organismo da mulher. Então, o que acontecia? Acontecia que lá nos Estados Unidos, principalmente, né, quando iniciou os estudos, né, imagina que no Brasil quando começou, né, lá nos Estados Unidos iniciou os estudos desses efeitos no organismo da mulher em 1996. Acontecia que eles estudavam o homem, faziam testes nos homens, e para aplicar na mulher, o que eles pensavam? A mulher só pesa menos. Pronto. Aí o que acontecia? A mulher tendo mais AVC, a mulher tendo mais burnout, a mulher tendo mais depressão, ansiedade, porque não era compatível com o organismo dela. Então, só a partir de 96 é que começou-se a estudar e aplicar efetivamente a, estudos e enfim, vamos nos estudos, que agora me fugiu a palavra, sobre os efeitos no corpo da mulher. E aí, quando agora eu fugi. Isso aí é o climatério, gente. Isso é o efeito do climatério. Bingo. A gente vem. É bem assim, né, meninas? Não vai dizer que não é assim. A gente está falando um negócio que passou a borboleta azul aqui, ficamos. Dá aquela névoa mental horrorosa, mas é isso, tá entendendo, né? A mulher, ela realmente ela começa a ter mais. Alzheimer. O Alzheimer, a mulher, ela tem muito mais ocorrência em mulheres justamente por causa disso, por causa dessa fase da menopausa, tá? Por causa dessa fase devido aos estresse, enfim, é tudo muito mais eloquente na mulher, né? Então, voltando aqui, fase lútea, né? É a fase que a mulher está mais sensível, foco interno. Ela tende a trazer mais uma execução de análise e revisão. Por isso que eu digo para trabalhos mais administrativos, mais quietos, deixa lá quieta lá. E complica quem entra na fase da transição menopausal e climatério. O que acontece? Acontece que a mulher começa a sentir mais raiva. Gente, isso é muito comum. E isso são sintomas da etapa da menopausa. A mulher começa a sentir mais raiva. Então, se você tem uma mulher que está entrando nessa fase, e digamos que ela esteja já. Mas ela é nova ali, né? Ela tem 40 anos, ela tem 45 anos. Procura um ginecologista especialista em menopausa e começa a identificar isso para regular a alimentação, atividade física, para conseguir trabalhar os hormônios, porque daí até chegar aos 50, tu já consegue administrar melhor essa questão hormonal, tá? Isso é fato. Alimentos recomendados, então. Ricos em magnésio, evitar cafeína, chocolate e chocolate somente amargo, né? Enfim, é uma tristeza. Apesar que eu não sou muito do doce. E aí, meninos, o que a gente ainda tem, tá? Nós temos o ciclo circadiano, tá? É ele que traz para nós o resultado, o que traz benefícios para termos resultados na nossa produtividade. Só que para a mulher é diferente. A mulher, ela também tem um ciclo chamado infradiano. Por quê? Porque quando a mulher entra no período menstrual, que daí a gente chama de ciclo infradiano, ela tem um ritmo diferente. Só que daí esse ritmo diferente não é durante a semana, é durante o dia inteiro.
É isso, é essa oscilação o dia inteiro. Então, gente, pensa. Olha o que a mulher passa. Além dela ter 4 ciclos, dentro de um ciclo, ela ainda tem o ciclo infradiano. Ai, que ótimo. Ela ainda tem toda essa oscilação que ela precisa administrar. E aí, imagina se essa mulher ainda está tomando anticoncepcional, ela tem qualquer tipo de contraceptivo. Imagina o quanto isso afeta. Aí chega no climatério, ela não pode fazer tratamento com hormônios, me fugiu o termo correto, mas é o químico específico. Ela não pode, então ela vai ter que tentar o bioidêntico. Se não der o bioidêntico, aí ela tem que tratar de alguma forma natural. Essa mulher, ela vai cada vez mais sofrendo com esse processo. Então, assim, sejam mais complacentes com esse momento, porque é realmente difícil, tá? Mas é isso, gente. Eu só queria mostrar para vocês que, além de tudo, a mulher, além dela ter o ciclo circadiano, ela também tem um infradiano, e isso altera completamente o ritmo dela, tá? Sim, sim, Cláudia, eu também. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gostaria. Ai, que show! Que show, gente. Que bom que vocês estão gostando. Eu também gostaria de saber disso há muito tempo atrás. Eu vou dizer para vocês, tá? Quando eu aprendi a introduzir a rotina cíclica na minha vida, a minha vida mudou. As minhas relações mudaram. A minha forma de me relacionar com as pessoas também mudou, porque eu comecei a identificar em que momentos eu estava mais disposta e menos disposta, e não era por causa de uma TPM, era por causa dos meus hormônios. Entende a diferença disso tudo? É muito mais real. Não é, tá de TPM, sabe? TPM não deveria existir. A TPM, na verdade, eu vou dizer o que é a TPM para vocês, tá? A TPM é uma síndrome que ela dá sintomas 2 dias antes de ficar menstruada. Ah, que amor! Adorei. Ai, adorei. Eu vou. Então, pensa comigo, tá? Se a TPM, de fato, ela só ocorre 2 dias antes de realmente ficar menstruada, porque nós mulheres estamos sofrendo tanto há tanto tempo e nós estamos achando que é normal? Porque mulheres estão tendo SOP há tantos anos e só o único remédio que dão para essas mulheres para tratamento é o anticoncepcional. Por quê? Porque para ela receber progesterona, para evitar. Não é só isso. Tem que olhar os sintomas. A mulher, ela tem que aprender a saber o que ela está sentindo. E por isso é tão importante trabalhar o autoconhecimento. E por isso que eu comecei a palestra falando sobre isso. Por que era tão importante? E por que é tão diferente para o homem e para a mulher? É por causa disso. Tá? Aqui, então, eu só estou dando para vocês aqui exemplos de ferramentas de planejamento para vocês, tanto pessoal como profissional, tá? Para trabalhar em todas as fases. Esse material eu vou deixar para vocês, é claro. Deixa eu ver aqui. Obviamente que eu vou deixar para vocês. Mas, né? O que eu vou deixar para vocês, né? Antes de encerrar, né? Já estou encerrando aqui com vocês. Eu quero agradecer de coração a apresentação de cada um aqui, a presença de cada um aqui hoje. Espero que esse encontro tenha te mostrado o quanto a ciclicidade feminina pode ser uma chave poderosa para transformar a forma como você organiza sua rotina e vive o dia a dia. E, claro, para você continuar com esse aprendizado, eu preparei esse presente aqui para vocês, que é um e-book. Vai ser o teu próximo passo. Ele é gratuito. Eu estou aqui nesse e-book, eu aprofundo um pouco mais sobre o tema e compartilho algumas dicas práticas também com vocês. E para vocês baixarem esse e-book, aí, é claro, eu vou pedir biscoito para vocês, né? Vou pedir que vocês ou baixem através do QR Code, ou, se vocês quiserem dar um biscoitinho aqui para a produtora de conteúdo sobre ciclicidade e rotina cíclica, vai lá no meu Instagram, @eu.possa, e vai ali neste post e coloca: eu quero, que vocês vão receber no inbox de vocês o link para vocês baixarem, e isso ajuda também a contribuir lá com a minha rede
e dar um pouco mais de relevância para o meu post, né? Claro. É isso, gente. Tenho certeza que vai apoiar, eu tenho certeza que esse e-book vai apoiar vocês aí nessa próxima etapa da caminhada de vocês e com as esposas de vocês também. Deixa eu ver o que mais. Sim, parabéns. Você arrasou, Aline. E assunto gostoso, você trouxe assim de uma forma muito gostosa, sabe, envolvente, deixou a gente bem interessante mesmo o assunto. E o que o Ricardo falou, achei muito interessante também, porque muitas vezes, quando a professora, né, ensina muito para as mulheres, os homens não acompanham ela nesse saber. E é interessante o homem entender essas fases dela até para colaborar também, né? Então, gente, eu vou só fazer um adendo, tá? Principalmente para os homens que estão aqui presentes, e as mulheres não puderem estar aqui, se depois elas puderem assistir, é claro, né? Mas dentro do e-book, se vocês quiserem baixar, ali também tem o link do meu workshop. O meu workshop hoje, ele está com preço diferenciado, justamente porque é um preço de lançamento, tá? Então, ali dentro do e-book vai ter o convite para vocês participarem. Ah, que ótimo! Tá? Então, espero que vocês gostem. Eu já Eu vou. vou tirar da tela agora. Pode ser?